Meu irmão, se o teu time tá brigando pelo título do Campeonato Brasileiro, eu tenho certeza que você tá muito ansioso, tá muito esperançoso, tá fazendo um monte de cálculo, tá vendo tabela, e é isso que a gente vai fazer aqui agora. A gente vai desenrolar a tabela dos 6 candidatos ao título do Brasileirão. Tá tudo embolado nesse momento, tem time com jogo a menos, tem time com jogo a mais. A gente vai desenrolar isso tudo pra você entender quem tem a melhor tabela e quem é o favorito pra ganhar o Brasileirão nesse ano de 2023. Então vambora, mete marcha e vamos nessa! Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, meu nome é Diogo Cunha e eu sou um torcedor apaixonado por futebol, exatamente igual você. Eu sou um youtuber novo, comecei esse canal nesse ano e, cara, o seu suporte, a sua curtida, a sua inscrição, cara, são coisas muito importantes pra mim. Eu tô começando agora, deixa suas ideias aí nos comentários, se inscreve aqui no canal se você curtir as análises, deixa aí sua opinião, porque, cara, você é muito bem-vindo aqui. Essa primeira temporada tá acabando no torcedorismo. Pro ano que vem coisas novas, muito melhores, tu não vai perder se você se inscrever aqui no canal e deixar o seu like nesse vídeo pra gente começar analisando essas tabelas aí. Todo mundo sabe que o Botafogo caiu brabamente de rendimento nas últimas rodadas, o campeonato que parecia que tava resolvido, meu irmão. Do nada, meu irmão. Tudo ficou embolado de novo, 6 times brigando pra não cair, meu irmão, faltam 4 rodadas pra não cair não, né? 6 times brigando pelo título, pelo amor de Deus. Faltam 4 rodadas pra acabar esse Campeonato Brasileiro, 5 rodadas pra alguns times, né? E, cara, 6 times sonhando com a taça. Vamos avaliar a tabela de cada um desses times, né? Palmeiras, Botafogo, Grêmio, o Flamengo, o Bragantino e o Atlético Mineiro, né? Todo mundo sonhando com o título. A gente vai dar uma olhada agora na tabela desses 6 times, ver o que falta para cada um, pra gente alinhar ali quem tem a maior possibilidade de ganhar o Campeonato Brasileiro lá em dezembro. Se você não sabe como são as nossas análises aqui no canal, eu sempre uso a tabela do Globoesporte.com, porque eu acho que é uma tabela visualmente boa pra gente ver ali número de vitórias, saldo de gols, né, a colocação de cada time, e pra gente ver a tabela restante de cada time, eu uso o SofaScore, tá? Eu uso o SofaScore porque ele dá para ver melhor aqui a tabela de cada time. Então vamos começar analisando do 6º para o primeiro colocado, tá? Para os times que têm mais chances. Então o primeiro time, né, que a gente vai analisar, a tabela do Flamengo, beleza? Tá? O Flamengo, cara, se você não percebeu aqui, na tabela do Globoesporte.com, tá aqui, o Flamengo tem 33 jogos, então é um dos times que faltam 5. O Flamengo tem um jogo atrasado, tá? Então, vamos falar primeiro sobre esse jogo atrasado, que vai ser o próximo jogo, Flamengo e Bragantino. Cara, o fato é que se o Flamengo não vencer o Bragantino, já dá adeus ao título, tá? Então, o Flamengo é o único time que joga, meu irmão, dos últimos 5 jogos, joga 4. Não joga dentro de casa, mas joga 4 com o fator torcida a seu favor, você vai entender. O Flamengo joga no Maracanã contra o Bragantino. Esse jogo aqui contra o América foi vendido o mando de campo pelo América, tá? O América vendeu o mando de campo desse jogo e esse jogo vai ser aqui, ó, no Parque do Sabiá, vai estar cheio de torcedor do Flamengo. O Flamengo vai lotar, a torcida do Flamengo com certeza vai lotar esse jogo, então vai ter a torcida a seu favor. Os próximos jogos, o Flamengo é muito favorito contra o América, né? Contra o Atlético Mineiro é um confronto direto, né? O Atlético tá aqui acima do Flamengo, mesmo número de pontos, e o Flamengo também precisa vencer, pega o Cuiabá em casa de novo, e é favorito, e resolve a sua vida contra o São Paulo. A tabela do Flamengo não é fácil, tá? Pega jogos difíceis, esse jogo contra o Bragantino, esse jogo contra o Atlético Mineiro, fora contra o São Paulo, que é um time que costuma complicar a vida do Flamengo, mas tem essa vantagem de jogar 4 jogos em casa, entre aspas, né? Então o Flamengo eu acho que é um time que tem boa possibilidade de terminar dentro do G4, tá? Título pro Flamengo eu acho difícil, mas pode terminar dentro do G4. A questão título vai depender do jogo contra o Bragantino, porque se o Flamengo vence, pula para 60 pontos e fica a 2 do Palmeiras, que é o líder, e iguala o número de pontos, tá? Então, o X do Flamengo é vencer o Bragantino. Então, vencendo o Bragantino, o Flamengo se coloca bem na briga pelo título. O próximo time que a gente vai analisar é o Atlético Mineiro, tem o mesmo número de pontos do Flamengo, mas tem um jogo a menos que o Flamengo, né? O Atlético não tem nada para jogar nessa data FIFA, pega o Grêmio, confronto direto, se vencer o Grêmio, passa o Grêmio, então é uma coisa muito importante, pega o Flamengo, outro confronto direto, né, de um clube que pode ficar à frente do Atlético, então o Atlético depende só de si para passar Flamengo e Grêmio, mas Diogo, passar o Flamengo sim, porque o Flamengo pode
passar o Atlético com esse jogo a menos contra o Bragantino, né? E aí fecha contra São Paulo em casa e Bahia fora. Então assim, a tabela do Atlético também é bem difícil, mas tem a vantagem de ter 2 confrontos diretos. Uma conta que eu gosto de fazer é a seguinte: o Atlético chega no máximo a 57 pontos, a 69 pontos. O Flamengo chega no máximo a 72. Ser campeão com 69 pontos é muito raro, muito raro. Só um clube foi campeão com menos de 70 pontos ali, que não chegou na casa de 70 pontos, que foi o Flamengo de 2009. Então, o Atlético tem que dar muita sorte, tem que secar muita gente para ser campeão. Ele tá 5 pontos atrás do Palmeiras. E pra mim, essa é a desvantagem do Atlético, tá? Se tivesse o confronto ainda contra o Palmeiras, daria, mas eu acho que o Atlético não vai ser campeão brasileiro, muito por conta da distância pro Palmeiras, mas também é um time que tem boas chances de ir pro G4. Próximo time que a gente vai falar é Bragantino. Esse aqui tem uma possibilidade absurda, o Bragantino também tem um jogo a menos, justamente esse jogo contra o Flamengo, que a gente estava falando, e para pensar em título, tem que vencer o Flamengo também. Se perder para o Flamengo, não perde as chances de título, porque continua 3 pontos atrás do Palmeiras, certo? Não, errado, cara. Porque o Bragantino, olha aqui, como você pode ver, ele tem 2 vitórias a menos que o Palmeiras. Então, ele precisaria de 2 rodadas para passar o Palmeiras, né? Ele vai... E tem também muito menos... Precisa de 2 rodadas para passar o Palmeiras, o Bragantino. Então, não tem jeito. Ele vencendo o Flamengo, não passa o Palmeiras ainda, não assume a liderança, mas cola de vez na briga. Vai pegar o Inter fora de casa. O Inter que corre um certo risco de rebaixamento, baixo risco. Mas assim, o Grêmio tá lá disputando título, né? Não acho que o Inter vai entregar o jogo, mas também não vai dar a vida para ganhar, né? E depois fecha com Fortaleza, que tá numa draga ferrada, né? O Fortaleza tá muito mal. Curitiba provavelmente já rebaixado. Tabela tranquilíssima nesse momento aqui do Bragantino, né? O Inter, o Fortaleza e o Curitiba em casa, e fecha contra o Vasco fora de casa. A situação do Vasco é a seguinte: se o Vasco estiver brigando para não cair, meu irmão, vai ser um jogo muito tenso, muito tenso. Mas se o Vasco já tivesse se livrado, aí é mais um jogo tranquilo pro Bragantino. O Bragantino, cara, tem uma tabela boa. O Bragantino tem uma tabela boa, precisa só vencer esse confronto aqui. Só vencer o Flamengo no Maracanã para seguir nessa trilha do título. Se não vencer esse jogo aqui também, cara, empate é bom. O empate é bom, ficaria ali a 2 pontos do Palmeiras, permaneceria a 1 rodada de passar o Palmeiras, mas se perder esse jogo aqui, esquece, o Bragantino não vai ser campeão. Mas é um dos times que eu boto como favorito. O Grêmio, rapaziada, o Grêmio tá aqui em terceiro, mas também tem os jogos completos já. Não tem nenhum jogo por fazer, faltam 4 jogos pro Grêmio. O Grêmio que vinha numa arrancada absurda, mas perdeu pro Corinthians. Então, cara, essa derrota pra mim acabou com a chance de título do Grêmio. Pega o Atlético fora de casa, jogo dificílimo e, cara, tem que ganhar. Goiás em casa é tranquilo, né, entre aspas. O Vasco provavelmente não estará livre nesse momento ainda, mas a gente sabe que dentro de casa o Grêmio é um dos times mais fortes. Se a gente olhar aqui, ó, dentro de casa o Grêmio é o segundo melhor mandante. Olha aqui, ó, venceu 12 em 17. Então, o Grêmio contra o Vasco é favorito. E pega um Fluminense, que também é um dos melhores mandantes, né? O Fluminense tá aqui, venceu 11, perdeu só uma dentro de casa. Mas é possível que o Fluminense aqui já não esteja jogando com seus jogadores. Na verdade, o Fluminense já não tá mais nem aí pro Campeonato Brasileiro, né? Mas pode ser que aqui jogue até com time reserva, né? Pensando já no Mundial de Clubes. Então é um jogo que o Grêmio, se estiver disputando o título, é capaz de vencer, ainda mais se o Grêmio estiver disputando contra o Flamengo. É a mesma coisa, óbvio que o Fluminense não vai entregar, porque não é, o Diniz não faz isso, mas também não vai dar a vida para ganhar esse jogo, né? A gente sabe que o futebol tem dessas coisas. O Grêmio tem uma tabela relativamente mediana. A tabela do Grêmio eu vou classificar como mediana por conta do Vasco brigando para não cair e por conta desse jogo contra o Atlético fora de casa. Se não vencer esse jogo também, esquece. Eu não ponho o Grêmio entre os favoritos, tá? Eu coloquei Bragantino entre os favoritos até esse momento e aqui temos mais um favorito, obviamente. O atual líder, que é o Palmeiras. Ué, Diogo, mas você não tá fazendo de trás para frente? Sim, você vai entender por que eu botei o Palmeiras primeiro aqui, tá? Palmeiras, rapaziada, tem uma tabela que também é mediana, tá? Pega um Fortaleza aqui. Cara, olha o Fortaleza aqui, cara. Olha o Fortaleza. Ele não vence há 5, 6, 7 jogos, se não me engano. Vamos abrir aqui a sequência do Fortaleza, como é que tá. Vamos ver aqui, ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Vamos lá. Bom, por isso que ao vivo, né, nem sempre é essas coisas, né? Mas o Fortaleza, eu sei que ele não... Ó, Fortaleza ele não vence há... Irmão, 7 jogos sem vencer o Fortaleza. Não, 6, se a gente tirar isso aqui que foi contra a LDU, não foi no Brasileiro. 6 jogos no Brasileiro sem vencer. Fortaleza vive uma draga lascada, né? Desses 6 jogos, ele perdeu 5 e empatou 1.
Então, o Fortaleza não tá lá essas coisas. É difícil pra caramba enfrentar o Fortaleza dentro da casa dos caras? É muito difícil. O Fortaleza é muito, muito, muito forte no Castelão. Então, não acho que o Palmeiras é franco favorito pra vencer esse jogo, mas é bem capaz de vencer, né? Contra o América, meu irmão, o América tá jogando muito, mas tá perdendo pra todo mundo. O Palmeiras vai ganhar esse jogo. Contra o Fluminense, entra aquela história do Flamengo tá disputando o título, mas o Fluminense, cara, vai jogar esse jogo à Vera. O Fluminense vai jogar esse jogo à Vera, vai jogar com provavelmente todos os titulares que tiverem boas condições. O Fluminense não vai abandonar o brasileiro e fecha contra um Cruzeiro desesperado. Cara, a tabela do Palmeiras é fácil. Eu vou até tirar esse negócio de mediana. A tabela do Palmeiras é fácil, ele é capaz de vencer os 4 jogos que faltam, tá? Tranquilamente ele é capaz de vencer esses 4 jogos. O mais difícil pra mim é esse contra o Fortaleza. Pra mim o Palmeiras é um dos grandes favoritos. Tá à frente do Bragantino em favoritismo. Isso é meio óbvio, tem até mais pontos, né? E por último, o Botafogo, que não é mais líder, perdeu a liderança, mas, cara, pode ser que seja o líder, né? Mas de o que você tá falando, né? Porque o Botafogo tem um jogo a menos. Então, o Botafogo tem 2 pontos a menos que o Palmeiras, mais um jogo a menos. Então, vencendo esse jogo atrasado contra o Fortaleza, ele volta à liderança. Então, esse jogo contra o Fortaleza, jogo atrasado, já falei a situação do Fortaleza, tá em péssima fase. Antes desse jogo contra o Botafogo, ainda joga contra o Cruzeiro, um jogo atrasado, vai chegar mais cansado do que o Botafogo para essa partida. E, cara, é vida ou morte pro Botafogo. Esse jogo aqui define o título do Botafogo. Por quê? A tabela do Botafogo é mais fácil ainda que a do Palmeiras. Olha aqui, o Botafogo pega o Santos, que todo mundo sabe que o Santos tem tido muita dificuldade de vencer fora de casa, né? Se a gente bota aqui os confrontos como visitantes, olha o Santos onde é que vem, ó. O Santos tá em 9º, cara. Venceu só 5, perdeu 10 fora de casa, né? Então, o Botafogo que, cara, se a gente botar aqui o Botafogo como mandante, ele era o melhor, mas caiu para 5º, né? O Botafogo venceu 11 jogos de 16, né? Então, o Botafogo é um excelente mandante e é bastante favorito contra o Santos. Depois o Botafogo pega o Curitiba, provavelmente já rebaixado. O Cruzeiro numa draga sensacional. Cara, então são 3 vitórias bem plausíveis pro Botafogo, né? E fecha contra o Inter fora de casa. Esse jogo contra o Inter é difícil, mas tem aquela tal história do Grêmio poder estar disputando ainda o título com o Botafogo. Então o botafoguense tem que torcer pro Grêmio ficar até o final aqui, meu irmão. Tem que torcer pro Grêmio ficar até o final, porque o Inter com certeza não vai querer o Grêmio campeão brasileiro. Repito mais uma vez, o Inter não vai entregar o jogo, esquece, isso não existe no futebol. Mas é óbvio que não vai dar vida para ganhar também, tá? Isso daí não vai, meu Deus, eu tenho que ganhar esse jogo. Não, os caras vão jogar para ganhar, mas não vão dar a vida, né? Então assim, a tabela do Botafogo é fácil. O jogo crucial que para mim decide o título é esse jogo contra o Fortaleza. Você, torcedor do Palmeiras, tem que secar muito o Botafogo aqui. Você, torcedor do Botafogo, você tem que torcer muito nesse jogo. Se você é um jogador por um milagre, tá vendo esse vídeo, meu irmão, dá a vida aqui contra o Fortaleza. Esse é o jogo do título pro Botafogo. Se perder esse jogo aqui, ou não vencer, se não reassumir a liderança, cara, vai dificultar bastante. Eu coloco o Botafogo ainda como o maior favorito ao título do Campeonato Brasileiro, tá? Ainda coloco. Vamos ver como que o Thiago Nunes vai assumir aí esses dias, né, antes do jogo contra o Fortaleza, né? Ele vai ter um tempo aí pra treinar os caras. Eu ainda acho o Botafogo favorito, porque o Botafogo, cara, um time que faz... Olha aqui, ó, olha quantos gols o Botafogo fez. O Botafogo fez 2, fez 5, fez 8 gols, cara. 8 gols nos últimos 4 jogos, não é isso? 8 gols nos últimos 4 jogos. Se a gente puxar para os últimos 5, 8 gols nos últimos 5 jogos, que seja. Então, assim, o problema do Botafogo não tem sido ataque, tem sido defesa, tem sido psicológico. Então, se o Thiago Nunes conseguir acertar isso, o Botafogo tem tudo para conquistar o título com esse jogo a menos para cima do Fortaleza, que não é fácil. Mas a fase do Fortaleza também não é boa, desde que perdeu a Sul-Americana, caiu bastante o rendimento. Então, para mim, o maior favorito é o Botafogo, seguido de Palmeiras e Red Bull Bragantino. E aí depois eu vou botar o Flamengo ali atrás do Red Bull Bragantino. Grêmio e Atlético vão ter que dar muita sorte, né, para ganhar esse título. Rapaz, tem muito jogo decisivo ainda para acontecer em 20 dias. Cara, esse Campeonato Brasileiro tá um absurdo de bom. Se você concorda com as análises, você escreve aqui embaixo. Se você discorda, se você acha que outro time é o favorito para ganhar, você comenta aqui embaixo também, bota aí a sua opinião. Bota quem você acha que vai ser campeão, porque, meu irmão, eu tenho certeza que a gente vai ter muita coisa divergindo aqui nesse vídeo.
Amanhã a gente tem Campeonato Brasileiro, tá? No meio dessa data FIFA, a gente tem um jogo atrasado entre Cruzeiro e Fortaleza, né? Eu vou fazer um vídeo desses, assim, igual a esse, né? Analisando a tabela dos times que estão brigando contra o rebaixamento. Então, se o seu time tá nessa situação, se inscreve aqui embaixo. Se seu time não tá nessa situação, mas tá brigando pelo título, tu se inscreve também, cara. Porque a gente vai analisar geral. Deixa a sua curtida se você gostou do vídeo. Muito obrigado por ter ficado até o final. Até o próximo. Tamo junto. Valeu e falou.